Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário Próximo Livro é o Melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente e também deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nas outras redes sociais. Finalmente o mês está chegando ao final e com ele vem a concretização das leituras. E essa TBR final é uma TBR meio do flop, porque a bem da verdade é que, diferente de todos os outros meses, desde que eu tenho esse canal, há 2 anos, eu nunca tinha flopado mesmo uma TBR. Mas o meu momento realmente não contribuiu. O livro que eu escolhi, um dos livros que eu escolhi para esse mês é muito extenso e eu não estava muito no clima, e aí eu preferi priorizar outras leituras que eu achasse que tinham mais sentido para mim. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, tá, sobre essas leituras. Também não foi um total fracasso, mas teve esse detalhezinho. Os livros estão aqui e eu vou falar rapidamente sobre eles, tá bom? O livro em questão que foi do flop, que eu não consegui ler, foi esse aqui, Don Quixote de la Mancha. Inclusive, ele é um livro que eu tentei ler no ano passado, mas não deu. Eu até li um pouco, mas decidi abandonar. É uma leitura que eu pretendo em algum outro momento fazer. Acredito que talvez não mais esse ano. Inclusive, até a minha meta do Joseph, eu já vi que não vou concluir totalmente, integralmente, como eu tinha pensado, mas aí fica para depois, né? Às vezes a gente coloca essas metas, elas são importantes, mas não está fluindo, então eu acho que não tem sentido eu ler só por ler, se eu não vou curtir naquele momento aquela história. E aí abandonei. Mas aí, tirando esse pequeno detalhe, aqui estão as leituras que eu consegui fazer e foram leituras maravilhosas. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, que era da meta do mês, Coronários, Mulheres Escrevem a Pandemia. E aqui é um livro de contos que fala sobre várias narrativas do período de pandemia. Alguns contos chamam mais atenção do que outros. Dilema, por exemplo. Diário de Regressivo, eu achei maravilhoso. Ele conta, né, de uma forma regressiva os dias da pandemia. E que bom ter um final feliz. E Asfixia, que eu achei que foi o mais gostoso e que teve mais sentido para mim, né? Que conta a história de um estudante do ensino médio que vive num lar problemático, a mãe muito oprimida pelo pai, o pai é alcoólatra. E aí mostra aquela dificuldade dela tentar prestar vestibular e tentar estudar dentro daquele contexto de um lar já problemático, disfuncional, com a questão mesmo da falta de recursos e do isolamento em si. É um conto maravilhoso e assim, eu acho todos muito bons. Mas sempre tem aqueles que tem uma coisinha diferente, né? Eu gostei muito porque assim, é uma literatura contemporânea nacional. E eu sinto que às vezes nós que gostamos de livros clássicos e nós que lemos livros clássicos nacionais, às vezes nos esquecemos um pouco de se permitir ler esse tipo de narrativa. Eu imagino que daqui a 20 anos as gerações futuras que irão nascer irão perguntar como foi a pandemia, e quem vivenciou de fato sabe. E esses livros eles vão deixar uma ideia, né? Mas eu acho que até a gente que viveu, quando a gente se deparar daqui a 20, 30 anos com esse tipo de narrativa, a gente vai lembrar e dizer, eita, foi assim mesmo. Então, maravilhoso, super recomendo. Maravilhoso.
Aí eu tinha me proposto fazer umas leituras conjuntas com as meninas, com as universitárias, as queridinhas do universo Booktube. E sempre, ele sempre é a minha prioridade, né? Porque eu acho que é tão gostoso essa troca de você poder ler concomitante com outra pessoa um livro e trocar experiência. E aí eu li finalmente Billy Summers, livro maravilhoso, e o título já é o protagonista mesmo da história. Para quem não conhece, ele conta a história de um matador de aluguel. E esse matador de aluguel, ele recebe uma proposta para matar uma pessoa. Uma proposta milionária. E é interessante que ele consegue executar esse serviço, mas ele não recebe o pagamento. E depois ele mesmo é caçado e com uma proposta financeira muito maior para capturá-lo. Então aí a gente vai entendendo o porquê de algumas coisas e porquê dessa virada de jogo. Billy Summers, ele tem uma ética que eu costumo chamar de ética do matador. Muita gente pensa às vezes que essas figuras elas fazem tudo. E na verdade, apesar do aspecto criminoso, elas têm uma conduta ética de limitação e de permissividade. Ou seja, eles se limitam a algumas coisas e eles também fazem algumas coisas de acordo com um contexto ético que para a gente é duvidoso e não deixa de serlo, mas que dá sentido a eles o porquê de eliminar aquela pessoa. E a história é maravilhosa. O Billy Summers, ele tanto vivencia o presente, como ele vem com a narrativa de lembranças do passado, porque ele foi um soldado na guerra do Afeganistão em 2003. E aí o King ele faz essa brincadeira com essas lembranças, mostra um pouco de como foi lá o conflito e o que aconteceu, com as amizades que ele fez, o após isso. E é interessante também porque King ele dá umas pinceladas em relação à máfia estadunidense, né, que se instalou nos Estados Unidos. E não necessariamente é uma abordagem muito profunda sobre a máfia, mas dá uma pinceladinha. O Billy Summers, apesar de ser um matador de aluguel, ele é um homem culto, gosta de ler e escreve. E eu acho interessante isso porque King ele gosta de brincar também isso com alguns dos seus personagens serem escritores. O Billy Summers ele ajuda uma jovem que sofre uma violência. Inicialmente eu achei que ele ia se envolver efetivamente na relação homem-mulher com aquela jovem, mas na verdade não. É uma relação muito de amizade. E aí é interessante também perceber outras leituras em cima desse evento que aconteceu com Alice e o que une ambos, né? Billy Summers e Alice. E ele gosta de dizer que gosta de matar pessoas más, pessoas que merecem morrer, né? E pessoas que a gente já sabe assim, dentro de um contexto que eu não vou citar, dentro da escala de crime, dentro do agente social, que são condutas que até são abonadas, ou melhor, são abomináveis dentro do sistema prisional. E aí eu separei só um trechinho bem curtinho para vocês verem, inferirem esse homem mau. Também percebe outra coisa, ela vai querer, porque Roger Clark não é só um homem ruim, ele é quase certamente o pior que Billy já foi contratado para eliminar. O fato que dessa vez foi ele que contratou a si mesmo, não importa. Eu fico pensando naquele homem horrível com a criança. Alice disse, ele merece morrer. E é engraçado que o Billy Summers ele é traído por um dos seus amigos. E aí o livro tem algumas viradas, tem algumas coisas assim bem interessantes. É engraçado porque dentro do aspecto sociológico, há anos atrás, eu assisti uma reportagem no canal Cultura e o repórter ele entrevistava alguns matadores de aluguel aqui no Nordeste. E eu achei engraçado porque um matador, a narrativa foi com vários matadores. E um disse,
Eu já matei por uma caixa de bala, ó. Você tem um desafeto, me arrume uma caixa de bala que eu mato. E ele matou. Teve um outro que disse que matava qualquer tipo de pessoa, menos qualquer tipo de criminoso, menos mulher, porque ele achava que mulher não merecia morrer. Então, é engraçado, porque dentro desse contexto de crime, existe todo um procedimento ético que vai fazer com que aquela pessoa mate ou não, né? É questionável essa conduta ética, essa valoração? É, mas é uma terra sem lei com lei, e eu acho isso muito interessante. Eu achei que eu não ia gostar desse livro, porque apesar de ser uma amante assumida de King, o que me pega são os contos. E dos poucos livros que eu li dele de romance, thriller, e até mesmo terror, foram livros mais curtinhos. Eu li mais calhamaço e realmente é o que calhamaço de contos, mas me surpreendeu porque ele vai nos envolvendo devagarinho com essa história, é maravilhoso, super, super recomendo. Se você gosta de calhamaço, se você gosta de uma história interessante, se você gosta de história que faz pensar, com certeza a Billy Summers vai se encaixar com você. E também a oportunidade de conhecer o autor sem ser necessariamente nesse escape do terror. E aí eu li também, essa leitura eu fiz com a Jana do canal Resenha Sem Sentido, a gente ainda vai ter a discussão. Eu vou deixar ou nos cards ou na descrição do vídeo o canal da Jana para que vocês possam conhecer, tá bom? Muito obrigada, tá, Jana, pelo carinho, por essa oportunidade de ler com você. 2023 vem aí e eu espero que a gente faça outras leituras. Eu li também Casa de Pensão, de Aloysio Azevedo. E para quem não conhece, conta a história de Amâncio. E Amâncio é um homem galante, um homem de família rica, mas que quer viver a vida só no desfrute, muito mulherengo. E ele sai de onde ele mora, no interior, para ir morar na capital, para estudar. Mas a bem da verdade é que ele não quer estudar, ele só está fazendo medicina porque a mãe quer que ele seja um doutor, porque não é interessante só que seja de uma família rica, mas que ele tenha um título. Mas a Mansa faz muito assim por obrigação. Aquilo ali, aquele compromisso. E ele acha um desperdício estudar, porque ele pensa, eu não preciso do estudo, eu não vou exercer a medicina, porque eu tenho que ser médico. Mas aí ele vai de todo jeito e ele vai morar num pensionato, numa casa de pensão. E lá tem alguns personagens bem interessantes. E para você se situar, essa história ela é de 1876, século XIX, então é um outro contexto. E é interessante também a gente perceber até a mudança e algumas expressões da língua portuguesa que hoje estão em desuso e não de uma forma muito exagerada, mas muito sutil. A gente percebe isso na obra. E aí Amância ele vai ter um romance com a Amélia. E a Amélia ela vive lá no pensionato com seu irmão. E a Amélia é muito ambiciosa. E num dado momento acontecem algumas coisas que fazem com que haja uma disputa, né? Entre a Mansa, entre a Amélia, entre o seu irmão, João Coqueiro. Para quem não conhece esse livro, a Luísa Azevedo ele se utilizou para falar da questão capistrano, que foi um crime que ocorreu nessa data, 1876. E se vocês quiserem, depois vocês pesquisem a respeito, que foi um crime real de um rapaz que violentou uma jovem e ele, por uma questão mesmo de ser rico, por uma questão mesmo de discriminação, porque aborda também essa questão da discriminação no livro, ele foi absolvido pela justiça. Não satisfeito, o irmão da vítima foi e matou esse rapaz. E aí esse rapaz, que matou seu desafeto, ele foi a julgamento e também foi absolvido. E foi um crime que chocou a sociedade carioca, imagino que isso, Rio de Janeiro. E eu achei muito interessante. Pena que esse livro é um livro, uma versão infanto-juvenil. Vou até fazer um desapego. Eu até pretendo, num outro momento futuro, ler a obra completa, porque
livro infantil juvenil realmente eu acho que perde muita coisa, mas eu gostei pela oportunidade. Foi um livro muito barato, que eu tinha muito tempo aqui em casa, e eu estou realmente me desfazendo dessas obras, procurando fazer aquela garimpada no meu acervo, para realmente manter aqueles livros que de fato eu quero manter muito no acervo. Mas super recomendo, se você tiver na sua estante, leia A Casa de Pensão. Não é uma história chata, é uma história muito interessante. E apesar de ter como fundo de pano esse crime, é uma história que tem muitos outros elementos, não apenas a questão do crime jurídico. É interessante porque o Aloysio Azevedo, ele faz algumas mudanças dentro da protagonista Amélia, até mostrando ela como uma mulher ambiciosa e aproveitadora de Amâncio, interessada na riqueza de Amâncio, porque as mulheres, em geral daquela época, que sofriam uma violência, hoje que é considerado feminicídio, elas eram retratadas na literatura como uma pessoa má. E é super interessante, assim, super recomendo. Leia Casa de Pensão, a literatura clássica nacional é riquíssima, e eu acho que vocês só têm a ganhar além desse livro, tá bom? E aí, para finalizar, eu li parte desse livro de contos, Tudo Eventual, também o LC que eu estou fazendo com a Flaviana, do canal Xícara Literária. Eu vou deixar também, ou na descrição, nos cards, o canal da Flaviana, e a gente decidiu fazer uma leitura repartida, né, dividindo, lendo cada uma na sua cadência, para termos várias conversas em cima da obra. Nesse primeiro momento, a gente leu os 4 contos. Eu gostei muito de todos, mas A Sala de Autópsia e A Morte de Jack Hamilton eu achei maravilhoso. E muito obrigada, tá, Flaviana, por essa oportunidade de a gente estar tocando essa figurinha em cima desse livro. E esse livro vai nos acompanhar durante 3 meses. Super recomendo. Já desde cara, esses 4 primeiros contos eu achei maravilhosos. E principalmente A Morte de Jack Hamilton. E é interessante porque nos contos a gente vê variações do King, né? E isso eu acho que só faz enriquecer a sua obra. E aí foram essas leituras. E aí dentro daquela perspectiva dos assistidos, eu pensei em assistir 2 filmes da franquia 007, mas desisti, vou deixar para um outro momento, e porque pela falta mesmo de tempo. E aí eu assisti só esse aqui, na época do Hang Time, que é um filme maravilhoso, ambientado na década de 20, mas é um livro que teve várias premiações, e aqui a gente vai ver várias narrativas de injustiças, de crimes, de situações que acontecem, pessoas que sofrem injustiça, são presas, ou não, mas que as histórias, de uma maneira surpreendente, elas se cruzam. É um filme maravilhoso. Quem gostar de filme antigo vai gostar desse aqui. Apesar de tratar de temáticas delicadas, não tem uma violência, não é um filme forte nesse sentido. E é interessante porque todos os protagonistas que sofrem injustiça, no final de tudo, eles só querem ser ouvidos pela sociedade. E é maravilhoso. Super curti esse filme e acho que tem muita coisa aqui para pensar, né, sobre a sociedade, sobre a vida, sobre a discriminação, de uma forma, por vezes, muito mais forte e, em outro momento, muito leve. E aí foram esses os meus lidos, os meus assistidos. Eu já sei o que eu quero ler em setembro. Estou pensando até mais ou menos o final do ano o que é que eu pretendo ler. Quero fazer algumas releituras. O VictorTube está chegando aí e nele eu quero incluir algumas leituras que eu já fiz em outros momentos e reler. E eu acho que por isso eu realmente não quis ler Dom Quixote, porque eu estou priorizando outras leituras. Eu estou mais ou menos com 3 calhamaços que eu estou tentando ler cadenciado, e isso absorve um pouco tempo, mas bora ver, né? Daqui para o final do ano, o que é que eu vou conseguir ler. E é isso. Não sei se vocês conhecem esses livros, se alguém assistiu esse filme, o que é que vocês leram nesse mês. Se vocês quiserem deixar nos comentários, fiquem à vontade.
Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!